Aleluia. Ele virá. Ele virá. Aleluia. Me apegar com as coisas aqui, pois eu sei que há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com
está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Estamos te esperando pra te encontrar. Brilha tua glória e nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Hosana, o noivo vem ao nosso encontro. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Entra tudo aqui, é teu, a casa está pronta. Estamos te esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos.
teu santo dia, Jesus. Nós aguardamos a tua volta. Nós aguardamos, Jesus, a tua volta. Como tua noiva, Jesus, nós aguardamos a tua volta. Como uma noiva ansiosa, nós aguardamos pelo seu dia. Por isso vem, Espírito Santo. Nós clamamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Aleluia. No início eras a palavra, um com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! Diga o nome dele. O nome de Jesus. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Não existe outro além de ti. Deixou o céu para buscar-nos. Veio para nos resgatar. Não há amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso
hospital com a notícia de que meu filho não estava vivo. E quando a gente declara que o nome de Jesus é poderoso, poderoso, mais forte, maior do que tudo, talvez isso tenha se tornado um clichê. A gente ouve e às vezes a gente fala, muitas das vezes sem ter noção do que realmente diz. Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje. Talvez seja uma cura física, talvez seja uma cura emocional, talvez seja uma causa que você diz que não tem jeito, talvez seja uma notícia como eu recebi, que no meu ventre tinha morte. Mas deixa eu te falar algo,
A partir do seu versículo 1 diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele passou as provações, ele venceu as dificuldades, ele teve o seu lado humano levado ao limite. E a partir do versículo 16 diz que então ele foi para Nazaré, e num sábado de manhã ele foi até o Sinédrio, como de costume. De repente foi entregue em suas mãos o livro do profeta Isaías, que lá no capítulo 61 diz: o Espírito de Deus está sobre mim para pregar boas novas aos pobres, pegar a vista aos cegos, libertação aos cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus então, ele fecha o livro, coloca em cima da mesa, e todos ficam encantados com aquilo que ele declarava. Perceba que Jesus define em alguns versículos a sua missão aqui na terra, que é aquilo que está descrito lá também no livro de Lucas, no seu capítulo 5, no versículo 32, onde ele diz que ele não veio chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento, porque os bons, os sãos, não precisam de médicos. Jesus, ele veio para mim e para você. Jesus, ele sabia que aqui nós teríamos algumas dificuldades, que nós enfrentaríamos algumas tribulações, algumas tempestades, mas o que ele nos diz nessa canção, o que ele nos mostra nesses versículos é que nele nós temos tudo que nós precisamos, que não existe nada que possa nos manter presos quando nós decidimos nos lançar na liberdade que ele nos oferece. E nessa noite Jesus quer te libertar. Nessa noite nós queremos profetizar as cadeias caindo sobre a sua vida, as correntes sendo lançadas por terra, as portas abrindo. Nós queremos dizer e profetizar em nome de Jesus que nada vai ser capaz de impedir essa liberdade que é proposta por Jesus de alcançar a sua vida. Por isso eu quero te convidar a fechar os olhos. E eu não sei a forma que você chegou aqui nessa noite, eu não sei qual expectativa está pulsando dentro do seu coração, mas eu sei que o nosso Deus é rico em graça, é poderoso, é misericordioso, e nessa noite Ele vai tocar na sua vida e vai trazer à existência aquilo que você mesmo não acredita mais. Pai amado, Pai querido, aqui estamos nós como igreja, Pai, reunidos com as nossas mãos levantadas, reunidos, Pai, com a nossa mente submersas no Seu Espírito Santo, declarando que Tu és tudo que nós precisamos. Pai, nós queremos em nome de Jesus profetizar a derrota de gigantes nessa noite. Pai, nós queremos em nome de Jesus profetizar prisões sendo abertas, celas sendo totalmente escancaradas, correntes sendo lançadas por terra. Nós queremos profetizar cura física, Pai. Nós queremos profetizar cura espiritual. Se nós tivéssemos o olhar espiritual, nós realmente ouviríamos o som das correntes caindo. Pai, em nome de Jesus, lance por terra as correntes do medo, as correntes da impossibilidade, as correntes das limitações, e nós queremos em nome de Jesus experimentar a liberdade que o Senhor nos propõe, porque há poder no Seu nome, há verdade no Seu nome, e nós podemos verdadeiramente todas as coisas naquele que nos fortalece. Se você acredita, irmão, levante as suas mãos e dê uma linda salva de palmas para o Senhor, porque Ele é digno de honra, glória, louvor e majestade. Aleluia. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. A poder do nome de Jesus. A poder do nome de Jesus. A poder do nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia, louvado seja esse Deus poderoso, não há limites no seu agir. Boa noite a todos, graça e paz da parte de Jesus. Pode tomar o seu assento. Boa noite para você que está aqui hoje, nesse domingo, nesse primeiro culto dominical, mas também para você que está em casa, onde quer que você esteja ao alcance da minha voz. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele possa fazer com que hoje, essa noite possa ser marcada como uma noite onde tudo vai mudar na nossa vida. Eu tenho uma mensagem queimando no meu coração, e eu queria falar nessa noite hoje sobre o motivo que faz muitas pessoas desistirem, sobre o que faz muita gente em algum momento da vida tentar e recuar e desistir de sonhos, desistir de projetos, desistir de missões, abandonar chamados, propósitos. Eu queria falar sobre isso nessa noite, mas antes eu queria conhecer você que nos visita hoje pela primeira vez. Talvez você tenha vindo aqui hoje, alguém convidou você ou você passou aqui na frente da igreja, viu uma placa grande e você disse: um dia eu vou visitar essa igreja. Não sei se você sabe, mas muitas pessoas visitam essa igreja, Dani, porque passam aqui na frente, pois estamos na avenida principal, e essas pessoas elas falam: um dia eu vou entrar nessa igreja. Quantos entraram aqui com esse sentimento um dia? Você passou aqui na frente, você falou assim: um dia eu vou visitar essa igreja. Isso, muita gente, glória a Deus por isso. Você que veio aqui hoje pela primeira vez, eu queria convidar você a ganhar esse devocional. São 365 porções da palavra de Deus que podem muito edificar a sua vida. Aqui nós temos um plano de leitura anual que a gente fez com muito carinho. Aqui tem uma palavra para o seu coração, e eu queria pedir que você fizesse o sinal com a sua mão. Não precisa ficar de pé, mesmo assentado, mas que você levante uma de suas mãos. Isso, os irmãos vão até você. Isso, você vai ganhar um cartão de boas-vindas, e no final você vai ter a oportunidade de lá atrás pegar esse material. Você que a igreja pode aplaudir ao Senhor pela vida desses irmãos? Amém. Graças a Deus, glória a Deus. Se você pode, abra sua Bíblia no livro do Eclesiastes no capítulo 11. Queria citar um texto, Eclesiastes no capítulo 11, eles vão colocar no telão aí, Eclesiastes capítulo 11, no versículo 1 e 2, e eu queria citar com você esse texto. Foi Salomão que escreveu. Se você achou, diz amém. Tem gente procurando? Se você achou aí, diz amém. Graças a Deus. Se você está vendo aqui, diz amém. Agora, eu estava preocupado. Falei: gente, será que o pessoal está aqui ainda? Diz assim a minha tradução. Trago a mensagem, a Bíblia, a mensagem do Eugene Peterson, e ele fala o seguinte: seja generoso, a misericórdia é grande investimento. A misericórdia sempre trará grandes rendimentos. Não acumule alimento, reparta-o como puder. Seja uma bênção para os outros. Pode ser a sua última chance. Observe que é bem diferente. Bota no versículo 1 aí, a tradução provavelmente NVI, ela diz: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Foi Salomão que escreveu esse texto, e ele, nesse contexto, gostaria de falar sobre aquilo que a gente oferece à vida, sobre generosidade. E esse texto é muito pertinente para falar sobre ofertas e sobre dízimos. Afinal, contribuições têm a ver não com imposição, nem com lei, mas sim com generosidade, pastor Giovanni, porque um coração generoso
prosperará, como Provérbios declara. Ele diz que aquele que assiste ao necessitado, aquele que lança o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. Você vai ter a oportunidade agora de lançar o seu pão sobre as águas comigo. À sua frente tem um envelope. Você vai poder fazer isso através desse envelope que está à sua frente, ou através de uma transferência bancária com esses dados, ou um Pix aqui embaixo, ou até mesmo através de dispositivos eletrônicos, máquinas de cartão, de crédito e débito, para facilitar. Enquanto o Ministério de Música vai estar uma vez mais adorando ao Senhor, eu e você vamos ofertar e dizimar na casa dele. E amigos, que alegria poder ter você nessa live, compartilhar com você a palavra do Senhor, sonhos, projetos do nosso coração. Queria convidar você agora a ofertar conosco, a também lançar uma semente, ou como esse texto de Salomão do Eclesiastes diz, lançar o seu pão sobre as águas. Saiba que nós temos promovido uma revolução todos os dias na vida de centenas de pessoas, e por isso eu quero convidar você. Aqui embaixo tem um QR Code, você pode fazer isso aproximando a tela, a câmera do seu celular, ou através de uma transferência bancária. Saiba que tudo o que entra aqui tem sido revestido no reino de Deus para proporcionar justiça, paz e alegria. Então, enquanto o Ministério de Louvor vai estar adorando essa linda canção, que eu e você possamos juntos também lançar as nossas sementes, o nosso pão sobre as águas. Não sai daí, eu tenho uma palavra que pode mudar a história da sua vida, porque a palavra de Deus é poderosa, ela pode mudar destinos. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Que Deus abençoe você. Valeu! Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Você deve estar perguntando o que é isso aí, né?
Meu Deus do céu. Aqui é a igreja evangélica, pastor. Forte Brasil. Isso aí. Você sabe que isso aqui é o que restou de uma orquídea. A minha esposa ganhou de presente. Eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer compra em algum supermercado e ver lá nas prateleiras orquídeas como essa que está aqui atrás. Olha que coisa linda. Aquela ali foi um dia aquela ali. Quem já viu aí nos supermercados uma orquídea como essa? E a minha esposa ganhou, e quando ela ganhou essa orquídea, ela estava exatamente como essa. E eu resolvi trazer essa orquídea aqui hoje, ou melhor, o que um dia foi, Dani, porque hoje nós vamos apresentar novos membros aqui no SEI em Cabo Frio. E eu confesso que fico muito feliz. Nós temos uma turma com 56 pessoas para serem recebidos no SEI de Cabo Frio. Você pode dizer glória a Deus por isso. Isso aí. É com alegria que a gente recebe todas essas pessoas que vêm para cá. E o curioso é que todas essas pessoas que são recebidas aqui no SEI de Cabo Frio, eu costumo dizer para elas que elas, quando chegam aqui, chegam exatamente como essa orquídea aqui. Coloca ela aí de novo, a orquídea. Isso, elas chegam assim. E o interessante é que aquele lugar ali, aquele jarro ali, é o lugar que essa planta ela é colocada de uma forma provisória. O objetivo de colocar, no caso a orquídea, naquela planta, naquele cachepó ali, ou naquele reservatório pequeno ali, é para que ela possa ser comercializada. Mas o curioso é que essa planta, ela não consegue sobreviver muito tempo nesse lugar. E é exatamente o que acontece com muita gente que em algum momento se desliga de algum ministério e resolve caminhar sozinho. Nós, segundo Mateus no capítulo 28, a partir do versículo 19, nós recebemos uma ordem de Jesus, uma ordenança que é dar fruto. Jesus ele disse para a gente ir pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso quer dizer que nós fomos chamados para dar frutos. Se a gente pega uma semente de uma árvore frutífera e planta ela hoje, qual é o objetivo dessa semente no futuro? Dar fruto. É uma árvore frutífera, ela tem que dar fruto. Agora, se você planta hoje, você vai colher fruto amanhã, sim ou não? Não vai colher. Mas uma coisa é certa, do dia em que você planta até o dia que você for colher os frutos, essa semente ela vai trabalhar para isso. Vai passar vento, vai passar sol, vai passar chuva, vai passar frio, vai passar calor, vai vir primavera, vai vir verão, vai vir outono, vai vir inverno, mas tudo o que vai acontecer com uma finalidade, dar fruto. E o interessante é que ela não dá fruto o tempo inteiro, ela dá fruto na estação própria, mas enquanto ela não está dando fruto, pastor Giovanni, ela está se preparando para dar fruto. E quando eu falo fruto, eu não estou falando fruto para o SEI em Cabo Frio, e nem para o pastor, e sim para o reino de Deus. Então, pessoas que chegam aqui na igreja, elas vêm mais ou menos assim, elas vêm num recipiente, bonitas como essa orquídea, que precisam, em algum momento, serem plantadas num lugar apropriado, para que elas permaneçam dando flores, nesse caso, e essa terra ela precisa ser uma terra preparada, uma terra adubada, uma terra que possui nutrientes, para que através desses nutrientes ela possa se desenvolver e continuar dando, no caso aqui, flores. Se permanecer muito tempo nesse lugar, vai acontecer isso. Então hoje nós vamos receber pessoas, e eu me dirijo a você que ainda não se conectou, você que ainda não entendeu a importância de você ser plantado no lugar, de você se permitir ser cuidado. E eu estou dizendo isso de uma forma muito livre, tanto aqui no SEI de Cabo Frio ou em algum lugar. Você precisa urgentemente, se você se encontra num lugar como esse, ir para um lugar apropriado, porque aqui é um lugar transitório, e por mais lindo que possa parecer, quem fica muito tempo sem ser plantado, mais cedo ou mais tarde
vai secar e morrer. Então, eu queria que no final do culto, você que decide fazer parte dessa igreja, se conectar a ela, Glautinho, fica de pé aí, você vai procurar o Glautinho, que vai estar aqui na frente no final, vai dar o seu nome e ele vai passar para a Soninha. Glautinho, pode tirar, por favor, se você pode, abra a sua Bíblia no mesmo texto que eu li nas ofertas, Eclesiastes no capítulo 11. Eclesiastes no capítulo 11, versículo 3 em diante. A minha tradução está dizendo assim: quando as nuvens estão cheias de água, é chuva na certa. Quando o vento derruba uma árvore, ela permanece onde caiu. Não fique observando o vento, faça o seu trabalho. Não fique olhando as nuvens, toque a sua vida adiante. Assim como você nunca entenderá como se forma a vida na mulher grávida, também nunca entenderá o mistério de tudo o que Deus faz. Vá trabalhar de manhã e prossiga até a noitinha, sem se preocupar com os horários. Você nunca saberá antes como o seu trabalho ficará no final. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra e nós pedimos nessa noite que em graça o Senhor fale conosco, o Senhor tenha liberdade e o Senhor possa ministrar aos nossos corações. O Senhor já falou comigo e eu peço que uma vez mais agora o Senhor fale com todos que estão aqui e também com aqueles que estão através da internet nos assistindo. Que essa palavra, que é poderosa, possa ser um dínamo e mudar a nossa concepção, o nosso conceito sobre aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Oramos com fé em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é: não somos dos que retrocedem. E eu queria falar um pouco sobre isso com você nessa noite. E para falar sobre, obviamente, aqueles que não retrocedem, eu preciso falar daqueles que em algum momento da sua vida retrocederam. E a pergunta que eu faço é: o que faz uma pessoa retroceder, Maraísa? O que faz uma pessoa em algum momento tentar acreditar e depois recuar? O que faz alguém sonhar, ter expectativas, produzir desejos, idealizar sonhos, ver um chamamento, avançar e depois voltar atrás? Sem sombra de dúvida, é o medo. O medo, ele é um destruidor de sonhos. O medo, ele é um coveiro de projetos, de propósitos, de chamado de pessoas. E ele vem fazendo as... Se você quer, você pode. Mas quando o medo entra nessa colocação, ele faz toda a diferença e ele diz para você: você não vai conseguir, pode. O medo, ele possui algumas ramificações. Um dia preguei uma mensagem que falava sobre as filhas do medo. E uma das filhas do medo é a incredulidade, a desesperança, o sentimento de autocomiseração, o sentimento de piedade, de pena de si mesmo. Tem gente que se sente assim. Tem gente que em algum momento tentou, mas diante de um estímulo aversivo, diante de uma rejeição, diante de um abandono, diante de um fracasso, teve medo e recuou. E por recuar não conseguiu mais tentar outra vez. O medo nos faz não tentar outra vez. E tem gente que tem medo de cair, tem gente que tem medo de fracassar, tem gente que tem medo de tentar outra vez. Eu não sei você, mas em alguns momentos eu já me senti assim. Já me senti tentado a jogar a toalha, me senti tentado a desistir, a não prosseguir, a pegar um balde, enchê-lo com água e colocar na minha frente, Jorge, e chutar o balde, entornar toda aquela água. Hoje tivemos um café aqui com alguns irmãos que estaremos recebendo hoje,
e disse para eles que não existe nada mais forte na vida do ser humano do que a vontade. A vontade é algo poderoso. Pessoas que determinam, pessoas que empreendem um desejo, uma vontade e alimentam essa vontade para qualquer tipo de coisa, elas vão conseguir chegar ao objetivo. Pessoas, por exemplo, que conheço que tinham 160 quilos e que não precisaram de uma cirurgia bariátrica, que decidiram no seu coração, com toda a sua força, mudar a sua qualidade de vida, e essas pessoas emagreceram. É gente que eu ouvi mais cedo aqui, como um jovem, eu acho que de 23 anos, que estava num retiro espiritual um dia, e viu naquele retiro espiritual o ministério de louvor tocando, e ele disse para a mãe dele: mamãe, no retiro do ano que vem eu vou estar lá em cima daquela plataforma tocando um instrumento com eles. Ele deu lugar, alimentou uma vontade, e no ano seguinte ele estava tocando saxofone com todas aquelas pessoas. Não existe nada mais forte que a vontade, mas tem gente que tem de uma forma muito grande. Eles eram como coelhos, eu gostaria de citar como exemplo, povo para ter filho, e eles se multiplicavam muito, até que Ramsés II, segundo Flávio Joséfo diz, que o faraó da época se chamava Ramsés II, ele começou a ver que os hebreus, eles eram um povo maior do que os próprios egípcios, e eles ficaram com medo, afinal eles poderiam se rebelar em algum momento e ganhar o poder e promover um golpe de estado. Por isso Ramsés, ele decretou uma ordem dizendo que todo menino que nascesse das hebreias, ele deveria morrer. Ele contratou 2 parteiras egípcias e disse para elas: a partir de hoje, todas as vezes que uma hebreia tiver que dar à luz a um filho, vocês vão lá, e quando nascer, se vocês perceberem que é um menino, vocês vão matar o menino. Se for mulher, vocês vão deixar vivo. E aquelas 2 parteiras, a Bíblia fala que elas temeram o Senhor, e por isso elas não fizeram aquilo que Ramsés II havia determinado. E eu queria chamar a sua atenção para isso, porque Faraó era considerado um deus. O que ele decretava era uma lei, não podia ser descumprido. E aquelas 2 mulheres, sem temer as consequências, elas resolveram obedecer a Deus, por temor ao Senhor no coração delas. Mulheres ímpias, mas que permitiram que os seus corações se enchessem de temor pelo Senhor. Ramsés, vendo que o seu decreto não havia sido cumprido, resolveu chamar as 2 parteiras, e elas disseram: as mulheres hebreias, elas são muito fortes, porque quando a gente chega lá para poder fazer o parto, o menino já nasceu, igual um quiabo, já está nos braços dela, e a gente vai fazer o quê? Vai tirar, vai tentar matar? A gente não vai conseguir. E se você observar, é aí que entra a história desse jovem chamado Moisés. Deus tinha um projeto, um plano para a vida dele. O seu pai, Arão, e a sua mãe, Joquebede, esse casal de servos de Deus, deram à luz a um menino, que na época não havia sido chamado ainda de Moisés, mas que Deus tinha um propósito na vida dele. Eu queria que você repetisse comigo: o nosso Deus é um Deus de propósito. E Deus, ele não faz nada por acaso. Deus não é como muita gente que vai testando e deixando as coisas acontecerem. Tudo que Deus faz, Deus já sabe o que Ele vai fazer. Deus, ele já planeja todas as coisas, tendo a certeza de que tudo vai. Hebreus, e começam a pegar à força as crianças, os meninos, dos braços das mães e dos pais, e lançar naquele rio que até os dias de hoje é um rio que tem muito crocodilo lá. E aqueles homens, eles de uma forma inescrupulosa começam a fazer isso. Só que havia um menino ali de 3 meses de idade, que é conhecido como Moisés, que foi escondido por Joquebede até o momento em que ela conseguiu esconder. Mas havia sido levantado um grande algoz chamado Nilo. O Nilo era
realmente o fim de Moisés. O Nilo era um gigante que havia se colocado para Moisés, que nem sabia o que era isso ainda, mas a sua mãe, diante de um grande desafio, Joquebede decidiu utilizar aquilo que era um instrumento de morte em vida. Afinal, Moisés precisava ser lançado no Nilo para que os crocodilos se alimentassem. Joquebede não tinha escolha, e ela resolveu utilizar o gigante para ser um instrumento de um grande testemunho de Deus. Se Moisés precisava ser lançado no Nilo, foi exatamente o Nilo que Joquebede usou para testemunhar aquilo que Deus ia fazer. Ela pegou um cesto e ela começou a tapar os furos daquele cesto, e ela lançou esse menino no rio Nilo, não sabendo o que iria acontecer, sabendo ela que Deus tinha um chamado para a vida dele. E Moisés, ele foi retirado do Nilo pela filha de Faraó, e por isso o nome Moisés quer dizer porque foi tirado das águas. E aquele menino foi apresentado à filha de Faraó. A irmã de Moisés, chamada Miriam, estava ali próxima e, percebendo toda a situação, sugeriu que a filha de Ramsés desse aquele menino para uma ama de leite cuidar dele, afinal ele era um recém-nascido de 3 meses. Miriam disse: minha serva gostaria que eu buscasse entre as hebreias uma ama de leite para ele. E ela disse: sim, pegue essa criança e permita que ele seja amamentado por uma mãe de leite até que ele desmame e possa morar comigo no palácio. Quem foi a mãe dele? Joquebede. Essa mulher de fé, de ousadia, que resolveu diante de um grande gigante produzir ali um milagre. E é isso que eu e você precisamos fazer: utilizar aquilo que vem contra nós a nosso favor. Assim como os velejadores, Caleb, utilizam o vento, que vem de uma forma impetuosa, querendo nos fazer retroceder, mas através de ferramentas como uma vela, por exemplo, fazer com que mesmo num vento contrário seja possível que andemos para frente. E Moisés, ele cresceu no palácio, mas ele tinha um chamado e ele sabia disso, e ele aprendeu sobre a cultura da época. Alguns dizem que Moisés, ele estudou na Universidade do Sol, que era uma grande universidade da época, e ele se tornou um homem inteligente, um homem influente, um guerreiro. Flávio Joséfo diz na História dos Hebreus que Moisés, ele comandou as tropas do sul do Egito, e ele foi um grande general, até que o chamado de Deus na vida dele começou a pulsar no seu coração. Porque, irmãos, nós podemos fazer muita coisa, mas quem tem um chamado de Deus nunca vai ser pleno. Você pode ter dinheiro, você pode ter fama, você pode ter sucesso, mas se você não fizer aquilo que você foi chamado para fazer, você não vai ser pleno. Em alguns casos, dificilmente você vai ser feliz. E eu não estou dizendo que todos são chamados para um chamado ministerial de uma plataforma como essa. Não, tem pessoas que foram comissionadas por Deus para serem profissionais liberais, para ser um dentista, e o melhor dentista que puder ser para a glória de Deus, para ser um advogado, e o melhor advogado que puder ser para a glória de Deus, para ser uma médica como a doutora Melissa, e ser a melhor médica que puder ser para a glória de Deus. A gente às vezes vai num dentista e a gente entra e a gente percebe que aquele dentista está na profissão errada. E a gente às vezes vai num dentista e a gente tem a sensação de que aquela pessoa nasceu para fazer aquilo. Quando você leva o seu filho ou a sua filha lá no consultório da doutora Melissa, e ela atende com tanto carinho, com tanta atenção, com tanto cuidado, com tanta preocupação, quando você sai de lá, você sai com a certeza de que ela nasceu para fazer exatamente isso. E assim, em muitas profissões e áreas da vida, quem está entendendo o que eu estou falando e já passou por essa experiência, é exatamente assim, gente. Só que Moisés, ele foi chamado não para ser um príncipe, não para estar diante do luxo, do poder e da fama,
Ele foi comissionado por Deus para ser o libertador do povo de Deus. Só que em algum momento Moisés, diante do nome, do conforto, da fama, ele ficou aguardando a hora certa de agir. E esse texto que eu li do Eclesiastes diz que quem observa muito as nuvens nunca vai plantar nada. Quem fica olhando para o vento nunca vai decidir e tomar uma atitude em relação àquilo que se deseja, em relação àquilo que se quer para a vida. E foi assim com Moisés. Ele esperou, e ele esperou durante 40 anos. Foram 40 anos que ele esperou para iniciar o chamado de Deus na vida dele. E quando ele resolveu começar, por ter um temperamento colérico, ele começou de uma forma precipitada. Ele viu um egípcio subjugando, maltratando um hebreu, ele estava quase matando o hebreu, e ele foi lá, permitiu que a sua carne sobressaísse, e ele matou aquele egípcio, e enterrou ele lá na areia. Estavam no deserto. Só que Moisés achou que ninguém tinha visto aquilo, e ele foi embora. E no outro dia, 2 hebreus estavam discutindo, e ele, por ser um hebreu, e por se identificar e saber que aquele povo era o mesmo povo dele, ele apartou aquela briga e ele falou: deixa disso, gente, vocês estão brigando, vocês são irmãos. E um daqueles hebreus se dirigiu a ele dizendo: quem colocou você sobre nós aqui? Não é da tua conta se a gente está discutindo. Ou você vai fazer com a gente aquilo que você fez com o egípcio ontem, que matou. Você acha que eu não sei o que você fez? Observe que Moisés, ele resolveu começar a cumprir o chamado dele, pois o chamado dele era de ser um libertador. E quando ele interviu naquela situação, ele de alguma forma quis libertar aquele hebreu, mas ele foi repreendido. E a Bíblia diz que quando ele foi repreendido, ele teve medo, e o medo dominou o coração dele ao ponto dele abandonar absolutamente tudo. Ele abandonou o chamado, ele abandonou a promessa, ele abandonou os sonhos, ele abandonou a casa, ele abandonou a família, ele abandonou a vida que ele tinha. E ele fez o que muita gente faz quando sofre uma decepção: ele fugiu. Ele fugiu para qualquer lugar que fosse distante daquilo que o arremetia para um desconforto. Hoje cedo uma pessoa disse o seguinte: olha, me converti, me batizei, pastor, mas uma coisa que eu tenho muita dificuldade, a pessoa disse, é de orar. Hoje cedo no café. E essa pessoa disse o seguinte: olha, uma coisa que eu tenho muita dificuldade, eu peço a Deus para que ninguém me coloque para orar. E eu não perguntei nada. E ela disse, essa pessoa, porque quando eu tinha 18 anos, na igreja me colocaram para orar, e eu falei: eu não vou orar, e eu estava com vergonha, e o pessoal da mocidade disse: você tem que orar, você tem que orar, e eu falei: eu não vou orar, você tem que orar, e eu orei, e foi horrível, e todo mundo ficou rindo de mim, e daquele dia em diante, eu nunca mais orei, porque eu tive medo. E já se passaram, irmãos, mais de 30 anos, e essa pessoa continua fugindo, por medo. E eu entendo totalmente o que essa pessoa está passando, porque o desejo de querer romper é grande, mas o medo parece ser maior. Quantas vezes na sua vida você começou algo e você não terminou? Talvez uma faculdade, talvez um curso profissionalizante. Quantas vezes você pegou um livro para ler, você leu 1, 2, 3 capítulos e você largou ele pela metade? Quantas vezes você entrou na academia e você falou que você ia perder peso, e você falou que você ia ter uma qualidade de vida melhor, você até pagou 6 meses, porque eles fizeram um desconto, mas você nem 6 vezes foi. Quantas vezes você prometeu para você mesmo que você ia mudar, que ia ser diferente, mas a verdade é que o medo mudou aquilo que você queria fazer e determinou o seu futuro. Quantas foram as vezes que, diante de um chamado de Deus, ao invés de fazer aquilo que
você sabia que precisava ser feito, você de uma forma conveniente fugiu. Foi assim com Moisés, que viveu e fez aquilo que precisava fazer de uma forma errada e no momento errado, e por isso fugiu para o deserto de Midian. E durante 40 anos, repita comigo, 40 anos. 40 anos ele fugiu. Pensa em alguém que não se encontrava feliz durante 40 anos, fugindo de um passado que o assombrava. Eu imagino Caleb, Moisés no deserto de Midian, pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, e por muitas noites olhando para o céu estrelado e pensando sobre o chamado de Deus na vida dele, e pensando que se tivesse atitudes diferentes, como a sua vida seria. O medo fez Moisés fugir. E tem muita gente hoje que foge. Tem muita gente hoje que tinha um chamado, que tinha um ministério, e se decepcionou com uma liderança, com pastores narcisistas, com pseudos líderes que se julgam maiores ou melhores do que pessoas, e por isso recuaram e decidiram não mais cumprir o chamado. Tem gente que desistiu do casamento. O casamento é uma conveniência, uma relação de pessoas que estão ali até que os filhos cresçam. Tem gente que desistiu de ter o seu próprio negócio, porque um dia tentou, assim como Moisés tentou, mas lamentavelmente por circunstâncias da vida, quando tentou, não deu certo. Alguém traiu você, roubou você, um sócio te passou a perna, te decepcionou, alguém sujou o teu nome, e você não tem mais coragem de tentar outra vez. Eu creio que o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração para falar com pessoas aqui. Pessoas que tentaram uma vez só e desistiram de tentar outra vez. Pessoas que diante de sonhos, de projetos, fizeram de todo o coração, mas por circunstâncias não deu certo, e por isso você não conseguiu romper e tentar outra vez. Você deu tudo de si, você acreditou, mas você desistiu de tentar outra vez. E talvez hoje tudo que resta é um discurso pronto. Eu fiz tudo que eu pude, eu dei tudo de mim. Não era para ser, não era da vontade de Deus, não era para ser. Deus sabe de todas as coisas, porque é mais fácil. A minha mãe que me criou, ela sempre dizia para mim: meu filho, quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. E às vezes a gente se torna um especialista em desculpas, e a gente vai para o deserto, assim como Moisés foi para o deserto. E tem gente que está no deserto há alguns anos, há 10 anos, há 15 anos, fugindo de quê? Fugindo de um trauma, fugindo de um problema. É gente que teve dificuldade de falar em público e nunca mais ousou falar em público novamente. É gente que na escola tinha muita dificuldade e acha que hoje enfrentar uma universidade é praticamente impossível, porque se julga menor, menos capaz. Eu não vou conseguir, isso não é para mim. A minha cruz é essa e eu tenho que carregar a minha cruz. Escute isso. A Bíblia fala que o fardo de Jesus é suave, o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Pergunto para você que está aqui: há quanto tempo você tem empreendido fuga? Há quanto tempo você tem fugido de coisas, de áreas da sua vida? Há quanto tempo você desistiu de sonhos, de chamado? Você faz o que você faz, mas a verdade é que o que você gostaria realmente de fazer não é isso. O que você faz é o que se tornou uma conveniência para você. Você tinha um sonho, você tinha um desejo de romper, de ser diferente. Moisés, que foi chamado para ser um libertador, se contentou
sendo um pastor de ovelhas, por mais honrosa que possa ser essa profissão, ele nunca foi feliz nesses 40 anos, porque ele não foi chamado para ser um pastor de ovelhas. Ele foi chamado para uma grande obra, para ser um grande libertador, o libertador do povo de Deus. E durante 40 anos ele fugiu. No capítulo 3, no versículo 10, Deus diz para ele: é hora de voltar, Moisés. É hora de tentar outra vez. É hora de recomeçar. É hora de você juntar as suas forças e não desistir, porque eu sou contigo. Às vezes a gente acha, porque somos cristãos, tudo o que vamos fazer vai dar certo, mas nem sempre as coisas vão dar certo como a gente gostaria. Tem gente que namorou uma vez, teve problema. Tem gente que namorou 2 vezes, teve problema. Falei com o Marcinho um dia desse. Eu achava que ia casar Marcinho há 3 anos atrás. E um dia a gente conversou e eu falei para ele: meu irmão, eu não sei o que é, mas eu sei que Deus tem algo separado para você. Você lembra disso? E semana retrasada ele foi lá em casa e me entregou o convite de casamento. Vou ter a honra de fazer o casamento dele. Sabe por quê, irmãos? Porque ele não desistiu. Ele não desistiu de tentar. Porque nós não somos daqueles que retrocedem. Nós fomos chamados para avançar e romper. Ah, mas eu tentei uma vez, não deu certo. Levante a cabeça e tente a segunda vez. Ah, mas eu tentei 2 vezes e eu não consegui. Levante a cabeça e tente novamente. A Bíblia fala que o justo, por 7 vezes ele cairá, mas nenhuma das vezes ele ficará prostrado. E eu queria convidar você que veio aqui hoje, e ao ouvir essa palavra, já se identificou com alguma área da sua vida que se encontra parada, seja o seu ministério, seja a sua profissão, seja o seu casamento, seja algo que envolve a sua vida financeira. Eu não sei. O que eu sei é que Deus colocou essa palavra no meu coração para dizer para você hoje que é hora de romper, é hora de avançar, não é tempo de retroceder, porque nós só temos uma vida e ela é breve, ela passa muito rápido. Então eu quero convidar você nessa noite a ficar em pé e a tomar uma decisão de tentar outra vez, uma decisão de não mais fugir, empreender fuga para desertos da sua vida, porque você só vai ser pleno no dia em que você realmente fizer aquilo que você foi chamado para fazer. Enquanto eles vão adorar ao Senhor, eu queria que você rasgasse o seu coração e que você colocasse diante de Deus a área da sua vida, o deserto da sua vida, as fugas existenciais que você tem empreendido e que hoje o Espírito Santo falou com você. Enquanto eles vão adorar, eu e você vamos rasgar o nosso coração. Oh, lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, lindo esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceu.
você. Você que foi alvo dessa mensagem. Você que o Espírito Santo está incomodando você aí. Você que sabe que tem um chamado, mas o que falta para você é força. Ou talvez o que sobra em você é medo. Medo de tentar de novo. Medo de fracassar ao tentar. Medo de não conseguir. Medo de ser julgado pelos olhares das pessoas. Medo de sentir de novo aquilo que você sentiu quando você fracassou, quando você foi decepcionado por alguém. Mas como eu disse, nós não fomos chamados para ser daqueles que andam para trás, que retrocedem. Nós fomos chamados, segundo Romanos, como mais do que vencedores, como aqueles que foram alcançados por um preço de morte de cruz. Eu sempre digo que um dos maiores erros que nós cometemos é querer invalidar aquilo que foi feito por nós na cruz, quando deixamos de viver aquilo que é para vivermos, porque a palavra do Senhor diz que foi liberado através da cruz um direito, uma condição, e essa condição não é de viver uma vida mediana, uma vida medíocre, é uma condição de viver uma vida abundante, é uma condição de pisar em serpentes e em escorpiões, é uma condição de não ter medo, de não ser dominado por ele, sabe? O medo, ele é inerente ao humano, mas ele não pode dominar você, porque quando o medo te domina, um impostor ele surge, e não é mais você, e sim o medo que determina qual será o seu futuro. Vou dar um breve testemunho para você aqui, de quem está vivendo aquilo que está pregando. A gente teve um problema com esse projetor aqui, e hoje a gente vive com ele engatilhado, porque tem dia que funciona, tem dia que não funciona, e a gente não tem mais peça de reposição, não tem mais peça de reposição. Então você faz o quê? Vamos esperar dar ruim de vez, que aí a gente fica sem, e aí a gente providencia. E aí eu falei, não, a gente vai comprar um LED. E alguns irmãos falaram assim, pastor, nós estamos numa pandemia, pastor, não é hora para fazer um negócio desse, nós precisamos ser responsáveis. Não, nós precisamos ser responsáveis, mas nós não podemos deixar que o medo nos paralise, que o medo nos coloque numa zona chamada zona de conforto, porque a zona de conforto não gera crescimento para ninguém. E se a gente prega sobre fé, a gente precisa viver aquilo que a gente prega. A gente tem dinheiro? Não. E eu chamei o Lucas, que deve estar me assistindo, e eu falei para ele, começa a negociar aí com empresas. E a gente começou a negociar com empresas de São Paulo, com empresa do Sul, e a gente começou a ver e ficar assustado com os valores. 170, 180, 200, 250 mil reais. Pastor, e quanto que tem a igreja? Não tem nada. Nada. Mas a gente tem coragem. E aquele que tem coragem, tudo pode nele. Você pode todas as coisas nele. Você pode não ter recursos, você pode não conhecer pessoas, você pode não ter conhecimento com pessoas influentes, mas se você tem coragem, você vai fazer as coisas acontecerem. Pastor, mas a gente não precisa da bênção de Deus. Não precisa, porque a gente já recebeu a bênção. Só se a gente quiser receber 2 vezes, porque a gente já recebeu, porque Deus já falou para Abraão, em ti, Abraão, serão benditos todos, inclusive o Sei de Cabo Frio, inclusive João, inclusive André, inclusive Andréia, inclusive Aline. Então você já é abençoado, você já é abençoada. E o Lucas falou assim para mim, Lemos, como é que a gente vai pagar se a gente não tem dinheiro? Eu falei, aí não é com a gente é fazer a parte possível. O impossível, quem vai fazer é Deus. E aí a gente pegou o orçamento mais barato, e o pessoal perguntava, vai pagar como?
E eu falava, à vista. À vista. Pode ver à vista. E o orçamento mais barato ficou em R$138 mil. LED de última geração. E aí a gente marcou uma videoconferência com o dono da empresa, eu e o irmão da igreja, e eu falando com o dono da empresa. Eu disse para ele, olha, eu preciso de uma carência para poder pagar. Eu não disponho de capital financeiro no momento. Eu disse para ele. E ele falou para mim, quanto tempo você precisa para dar uma entrada? Eu falei assim, eu preciso que instale o LED agora. Mas eu vou poder dar uma entrada, um sinal em janeiro. O não a gente já tem, né, irmãos? O cara falou para mim, você está brincando? Eu falei, eu não brinco, eu estou falando sério. Ele falou, eu acabei de fechar 3 igrejas e eles vão pagar à vista. E eu falei para ele, que bom, agora chegou a hora de você dar o dízimo aqui no Seio de Cabo Frio então. E ele deu um sorriso. E eu falei, a nossa instituição tem 43 anos de história, você vai receber. E você precisa de vender. E eu quero dizer para você que se você permitir, Deus vai falar no seu coração. Ousadia, fé, atitude, sabe? Atitude. E ele falou, pegou a calculadora e começou a fazer conta. Aí falou assim para mim, e os outros 100? Você vai passar lá em quantas vezes? O pastor Barreto estava do meu lado, falou assim para mim, 10 vezes. Eu falei, 10 de 100, 10 de 10 mil eu não tenho, a igreja não tem. E eu falei, o restante você pode parcelar em 20 vezes. E eu disse para ele, sem juros, porque a igreja não paga juros. Dinheiro de dízimo e oferta não pode pagar juros, senão meu nome vai ser riscado do livro da vida. E ele falou assim, rapaz, você está brincando, né? Eu falei, não, querido, pode ter certeza que Deus já está tocando no teu coração aí. E ele pegou a calculadora, começou a fazer a conta, tentou fazer uma contraproposta. Eu falei, querido, eu não tenho, o que eu posso é isso. E eu estou dizendo para você, que quando você fizer isso, você vai fazer um bom negócio. E ele falou, pastor, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu falei, para tudo na vida tem uma primeira vez. E ele falou, eu vou fechar. E a gente apertou a mão virtualmente, e a gente já comprou o LED, vamos pagar em janeiro, para a glória de Deus. O nome disso, pode aplaudir o Senhor. O nome disso é atitude, é posicionamento. Eu tinha certeza, eu não tinha certeza de nada, só que simplesmente eu tomei uma atitude, eu dei um passo de fé. O que ia acontecer? Eu não sei. A minha parte eu fiz, e a parte dele ele fez, para a glória de Deus. Quando ele fechou, eu falei, vamos fazer um pouco maior, vou botar umas fitas aqui do lado ainda. Aí ele falou, vamos fazer. E aí acrescentou, foi para 160 mil. Eu falei, não, agora eu parcela mais um pouquinho, vamos arredondar, faz em 24 vezes. E ele falou, já estou na dança, vou fazer. E fechou para a glória de Deus. Daqui a 60 dias nós teremos um LED aqui. Tudo isso através de um posicionamento. E eu queria que você pegasse esse testemunho para a sua vida, que pode não ser numa área financeira, mas pode ser no seu casamento, pode ser no seu casamento, mas na sua área profissional, ou na sua área relacional com os seus filhos. Eu não sei. O que eu sei é que querer é poder, porque quando você decide, você pode, porque você já tem o sim e o amém da parte de Deus. Coloca a mão no seu coração. Eu quero declarar o impossível se tornando viável e possível na sua vida. Eu quero declarar que hoje você vai voltar para a posição que um dia você esteve. Seja um chamado, seja um casamento, eu não sei, mas o Senhor conhece, sabe. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que a partir de hoje, o deserto, a fuga, não será mais o nosso lugar. O medo não irá mais nos dominar. Não seremos mais dominados pelo medo de tentar outra vez, pelo medo de tentar e fracassar, pelo medo de tentar e de não conseguir. Hoje nós nos revestimos da fé, da autoridade do Teu nome, de um posicionamento firme de volta para a posição.
nós declaramos que essa noite é uma noite de recomeço, uma noite de restauração, uma noite de voltar para a posição que não deveríamos ter saído. E assim como Moisés, aos 80 anos de idade, começou o maior chamado da sua vida, nós declaramos que essa noite comece o chamado que o Senhor tem nas nossas vidas, seja profissional, emocional, sentimental, eu não sei, mas o Senhor sabe. Por isso eu declaro tudo novo na vida dos teus filhos, e eu declaro em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Se você crê, aplauda Ele. Estendesse suas mãos. Eu quero declarar sobre a sua vida que você vai fazer com que a sua dificuldade, como você ouviu desse projetor, que foi um problema, você vai transformar a sua dificuldade num testemunho, como eu falei do LED. Esse gigante vai ser um testemunho para a glória de Deus. Você vai usar aquilo que tem sido uma dificuldade ao seu favor. Deus vai fazer com que você saiba o que você precisa fazer, na hora em que você tem que fazer. Por isso, não temas, não retroceda, não recue, permaneça firme na posição, porque o Senhor é com você. Mesmo que você se sinta sozinho, se você está com Deus, sempre será a maioria. Pai, declaramos uma semana de bênçãos nas nossas vidas, uma semana de oportunidade, uma semana onde a Tua presença vai fazer a diferença em tudo, uma semana de recomeço para aquilo que essa mensagem trouxe para nós como despertamento. Nos guarde, nos livre, repreenda a fúria do inferno sobre as nossas vidas, guarde os nossos filhos, a nossa casa, abençoa as nossas mãos, adestra os nossos dedos para a guerra, porque hoje voltamos para a posição e declaramos que não iremos mais retroceder. Declaramos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Se você crê, aplauda Ele. Excelente semana, Deus abençoe você.